Olá, tudo bem com você? Eu espero mesmo que você esteja bem. Meninas, no vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título, nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal. Mais especificamente sobre o desenvolvimento pessoal aplicado na minha vida e como eu consegui, através dessa ferramenta maravilhosa, melhorar a minha qualidade de vida, a minha percepção das coisas que acontecem comigo e ao meu redor. Antes de qualquer coisa, eu peço que você clique no like se você gostar desse vídeo e se você também quiser apoiar o meu trabalho para o meu canal crescer. Ainda estou no comecinho, eu estou aprendendo ainda muita coisa, mas se você gostar e se você achar que vale a pena acreditar no meu trabalho, clique aqui no like, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais que vou deixar aqui embaixo todos os links e o @ aqui passando na tela e que você consiga, aproveitar da maneira melhor esse vídeo. Desenvolvimento pessoal. Isso era mais uma frase clichê na minha cabeça antes de eu realmente estudar sobre isso, buscar e me encontrar de fato através da busca, pelo meu desenvolvimento pessoal, me encontrei e encontrei o meu propósito. Inclusive, é um bom vídeo, um bom tema pra gente conversar aqui, daqui a alguns vídeos pra frente, o tema de propósito de vida. E eu não tem como eu começar falando de desenvolvimento pessoal aqui para vocês, sem contar a minha experiência e de como tudo isso começou. A maioria aí dos brasileiros e das pessoas da humanidade, na pandemia, eu passei por um período assim de muita preocupação excessiva por falta, de inteligência emocional e também por alguns fatores, Lógico que todo mundo teve ali a sua bolha que viveu, o seu trauma, a sua perda, inclusive eu também tive perdas no meio da pandemia, mas esse não é o foco do vídeo. Porém, tudo começou ali. Tudo começou quando eu comecei a, de fato, sofrer por falta de me autoconhecer e por falta de não exercer a inteligência emocional. Na verdade, como eu falei, isso para mim era só um termo que alguém utilizava para alguma finalidade específica e isso era para pessoas que realmente quisessem se aprofundar para um meio ali profissional. Quando eu comecei a passar por esse tipo de problema de ansiedade, crise de ansiedade, a gente pode conversar sobre isso também no próximo vídeo. Eu comecei a entender que eu estava passando por esse período muito sozinha. Além de não entender de fato o que estava acontecendo comigo, eu não queria, eu não me sentia à vontade de compartilhar de fato a minha dor, como ela estava realmente acontecendo para mim, uma vez que eu entendi que todo mundo estava passando por uma pandemia. Eu não era um alecrim dourado, diferenciada, privilegiada, que o meu problema seria maior ou menor ou mais importante do que de outras pessoas. Então, por muito tempo, eu fiquei ali nesse looping infinito de querer guardar para mim e não saber administrar internamente esses sentimentos, na verdade, porque foram muitos altos e baixos durante todo esse período que eu passei. Graças a Deus eu não tive nenhum episódio, graças a Deus, depois de que passou toda essa loucura, que o mundo viveu. Buscando ajuda sozinha, vamos dizer assim, na internet. Eu comecei a colocar no Google mesmo meus sintomas, o que poderia me ajudar, o que eu poderia fazer para me tirar daquele buraco sem ter que envolver outras pessoas e até por um certo preconceito eu não queria, na minha cabeça era incabível, inconcebível a ideia de buscar um profissional da área para me ajudar nesse problema que para mim era novo. Por conta disso, eu acredito que se estendeu por mais tempo do que o necessário, esse meu período aí de escuridão. Graças aos céus, hoje eu entendo isso, que eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de como que isso afeta internamente e como que poderia isso melhorar, na minha situação interna. Uma vez que eu não queria incomodar ninguém, eu busquei por ajuda sozinha. E foi a melhor decisão que eu tomei no meio daquela loucura que todo mundo estava vivendo.
porque foi a partir dali que eu comecei a me autoconhecer, que eu comecei a entender certas coisas que para mim eu tinha uma concepção totalmente aversa do que hoje eu entendo como uma verdade, como uma premissa, como um valor para mim. E a partir daquele momento eu comecei a buscar por mais e por mais e por mais autoconhecimento. E deixou de ser somente um termo, desenvolvimento pessoal, e passou a ser uma busca pela minha integridade mental e pelo meu autodescobrimento. Bom, resumindo bastante, eu comecei a buscar muitos profissionais sérios, obviamente, e também muito conteúdo que eu pudesse ali baixar, que eu pudesse ler, que eu pudesse entender numa linguagem também que fizesse sentido para mim ali, uma vez que eu tava toda perdida, né? E me encantei, me descobri, aprendi que isso não seria uma informação somente científica ou profissionalizável. Enfim, não seria uma informação somente para uma situação específica, num ambiente específico. Aquilo poderia sim se tornar o meu propósito de vida. E isso me deu muita clareza. E foi a partir daí, a partir desse primeiro momento, desse primeiro impacto, que eu decidi, de fato, me envolver melhor com esse meio, desse descobrimento dessa ferramenta. Eu comecei a entender melhor também o funcionamento do meu corpo físico, através da busca pelo emocional, pelo mental. Eu comecei a entender o relacionamento que eu tenho com a alimentação. Preciso melhorar muita coisa ainda, mas eu comecei a entender o que isso tem relacionado indireta e diretamente com o meu estado emocional e o meu controle emocional sobre as situações que a vida apresenta. Comecei a entender melhor também o meu relacionamento com Deus, porque eu sempre, após a minha conversão, eu sempre fui muito assim, doméstica da fé. Sempre. E sempre estive assim muito ligada à espiritualidade. Porém, eu comecei a aprofundar em certos, como eu posso explicar? É muito difícil a gente tentar explicar o espiritual, né? Até porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua maneira de sentir a Deus e de louvar a Deus. Porém, abrindo o novo horizonte no campo mental, no campo, né, carnal, não sei dizer de uma maneira que fique muito simplificada, mas buscando através desse conhecimento, eu comecei a entender também melhor a minha espiritualidade. O meu relacionamento com Deus começou a se tornar muito mais íntimo e humanizado. Não sei nem se essa é uma palavra que eu deveria usar aqui. Porém, foi um descobrimento total de uma metanoia. Eu tenho certeza que isso foi uma metanoia na minha vida. Nós podemos conversar sobre metanoia também. Gente, eu tô abrindo várias janelas aqui nesse vídeo. Isso significa que eu estou bem empolgada de vir aqui conversar com vocês e provavelmente vai ter aí muito conteúdo pra gente bater papo. Quando eu tive, né, essa reviravolta positiva na minha vida, eu comecei a voltar com as minhas qualidades, né, com as minhas faculdades mentais ali equilibradas devagarzinho, fui entendendo, fui assimilando, fui me conhecendo, fui gostando de me autoconhecer cada vez mais. E isso me abriu um desejo, isso aflorou em mim, dentro do meu coração, um desejo de compartilhar isso com o maior número de mulheres que estejam ou estiveram, né, ou conhecem alguém que está numa situação parecida, ou que quer conhecer melhor a si mesma mesmo. Isso foi algo assim que realmente valeu muito a pena. Foi um período maravilhoso e ainda estou no processo, né? Porque quando a gente tem esse interesse, a gente nunca se cansa, a gente quer cada vez mais, até porque a gente vai mudando, principalmente mulheres, né? Nós somos cíclicas, temos ciclos, temos fases, enfim. Então, é muito gostoso, né? A gente se conhecer e poder ajudar outras pessoas a se encontrarem também. E a partir daí, muitas coisas aconteceram na minha vida através
desse descobrimento mesmo interno. E aos poucos eu vou conversando aqui com vocês, eu vou trazendo para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho. E eu espero realmente que esse vídeo possa impactar você de alguma maneira. Espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço que você dê o like, me acompanhe nas redes sociais, porque eu tô começando lá a subir muita coisa em relação a esse nicho mesmo de inteligência emocional e de desenvolvimento pessoal. Se você se interessa por esse conteúdo, me acompanha por lá também, vai me ajudar muito e vai apoiar o meu trabalho aqui também, tá bom? Fiquem com Deus, um enorme beijo e até a próxima!